Vamos então nesta videoaula aprender a ACL do Joomla 1.6, que significa Lista de Controle de Acesso, com alguns exemplos aí que eu vou estar passando para vocês. Para a gente poder iniciar e a gente entender bem o que é ACL, eu vou dividir ela em duas. Vamos pensar na ACL como a ACL para acesso e a ACL para ações. Então eu tenho um controle de acesso e um controle de ações. Eu posso trabalhar com elas em conjunto ou separadamente. Vamos primeiro aí, então entender o que seria a ACL referente a acesso. Poderíamos fazer uma pergunta como, por exemplo, seria possível que um determinado grupo de usuários tivesse acesso visível a um tipo de menu específico? Digamos que dentro da minha empresa eu crie uma seção de colunistas, aonde eu tenho lá nesses colunistas vários funcionários diferentes. Eu tenho, por exemplo, um funcionário que publica artigos no meu site, eu tenho o colunista responsável pela parte de banners, eu tenho o colunista que é responsável por uma área determinada, uma área X. Então essas pessoas elas vão ter acesso à publicação de artigo. Então eu vou ter que criar um menu para que eles possam publicar esse artigo através do acesso ao front-end, não ao back-end. Front-end é a página inicial do site. Então eu queria que este menu fosse visíveis apenas para este grupo de usuário. Já no caso do meu cliente, eu tendo um grupo de usuário para clientes, suponha que eu tenho um cliente onde ele vai poder assistir vídeos pagos através de um acesso restrito. Se eu estivesse fazendo um portal de notícias, por exemplo, podia colocar lá que os usuários que pagam para ter acesso a vídeos de esporte teria acesso apenas aos vídeos de esportes. Os usuários que têm acesso aos vídeos, digamos assim, relacionados à educação, teriam acesso apenas aos vídeos relacionados à educação. E cada um deles, tanto do esporte quanto o de educação, quando eles logarem ao site, eles vão ver o menu específico para eles. Então isso seria possível? Sim, seria possível. Já no caso das ações, não do acesso na ACL, mas das ações da ACL, eu poderia fazer uma pergunta que é: será que um determinado usuário ele pode ter acesso a um determinado artigo e editar esse determinado artigo? Sim. Então em relação à parte de ações, eu posso definir na minha ACL que um determinado grupo de usuários tenha permissão para poder editar os artigos apenas que eles mesmos montaram. Mas eu também posso, um determinado grupo Y, dizer que aqueles usuários podem alterar qualquer tipo de artigo ou conteúdo do nosso site. Eu também posso definir que determinado grupo tem acesso a uma categoria X, a um nível de artigos X e editar a categoria ou artigo. Então aí eu já estaria trabalhando em conjunto referente a acesso e edição. Então basicamente a ACL seria isso. Você pode trabalhar com níveis de acessos diferentes e também com ações diferentes. Referente a acesso, vamos trabalhar então com a questão dos grupos ilimitados. Para eu criar um grupo aqui no Joomla 1.6, eu venho aqui em usuários e vou escolher aqui gerenciador de grupos. Aqui nós já encontramos alguns grupos que já estão aqui criados com a instalação do Joomla 1.6. Eu já expliquei isso aqui para vocês anteriormente, o que cada grupo disso aqui significa. A vantagem do Joomla 1.6 é que você pode criar infinitos grupos e subgrupos. Então no Joomla 1.5 você se limitava a isso aqui que você está vendo. Já no Joomla 1.6 você não tem limitações, ou seja, é ilimitada a quantidade de grupos e subgrupos que você pode criar aqui. E você pode fazer isso e adaptar às suas necessidades. Lembrando que a experiência aí vai contar muito, ou seja, quanto mais você praticar, melhor você vai ter agilidade no desenvolvimento dos sites e também na necessidade de criar outros grupos ou não. Então vamos aprender aqui como criar um grupo. Vamos clicar aqui em novo. Levando em consideração que esse vídeo é para caráter de exercício, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês aprenderem. Quer dizer que eu vou utilizar isso no meu projeto atual do DVD que eu estou explicando para vocês. Então eu vou criar um grupo aqui chamado, por exemplo, professores. Veja que ele está como grupo pai público.
Vou salvar esse grupo aqui. Vou apertar salvar e fechar. Veja que ele apareceu ali então, professores. Vou criar um subgrupo agora, vamos lá, novo. Vamos colocar aqui administração. Professores que dão curso de administração. E dessa vez ele vai estar dentro do grupo pai chamado professores. Vou salvar e fechar. Uma característica interessante do Joomla 1.6 referente ao Joomla 1.5 é que você não precisa estar utilizando essa opção salvar e fechar. Você pode estar utilizando a versão salvar e novo. Vamos fazer isso? Cliquei aqui em novo grupo. Este grupo vai ser referente aos professores de pedagogia. E o grupo pai vai ser professores. Eu vou salvar e novo. Vou colocar aqui agora assistentes. Vamos pensar que são os assistentes dos professores dentro da sala de aula. São os assistentes dos professores de pedagogia. Agora eu vou salvar e fechar. Então, conforme a gente pode ver, a gente criou aqui vários grupos. É onde a gente criou de acordo com a nossa necessidade. Infinitos grupos eu posso estar criando um dentro do outro, ou seja, com níveis diferentes, grupos e subgrupos. Então eu tenho aqui o professor, está dentro de público, professor. Eu tenho ali administração e pedagogia. Dentro da administração eu tenho os assistentes dos professores de administração e assim por diante.